convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: está escrito, minha casa será casa de oração, no entanto vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Então, irmãos e irmãs, toda a liturgia de hoje, se nós olharmos atentamente, nós vamos perceber que ela gira em torno da Palavra de Deus. A dedicação é das basílicas de São Pedro e São Paulo em Roma. Depois vou dizer uma coisinha sobre essas basílicas. Mas por que a liturgia da palavra, então, gira em torno? Porque essas basílicas dos apóstolos, a igreja, onde o povo se reúne para ouvir a palavra de Deus, o testemunho dos apóstolos. E elas são um monumento da fé, porque elas foram construídas com o esforço, com o trabalho de tantos, né? E no Apocalipse nós vemos claramente essa passagem, aqui nesse capítulo 10, que é copiado do Ezequiel. Ele disse: come, pega a palavra, isso que você ouviu falar, pega o livrinho aberto na mão do anjo que está de pé, com pés sobre a terra e sobre o mar, é o poder de Deus e te dá a palavra de Deus. Come. Come significa assimila essa palavra de Deus. Mastiga essa palavra de Deus. Faça que ela se torne a tua carne, essa palavra de Deus. Então ele foi até o anjo, pegou o livrinho, e o anjo pega e come. Será amargo no estômago, mas na boca é doce como mel. Claro, a palavra de Deus fascina, ela é bela, ela nos coloca diante de uma vida que vai para além desse muro escuro da morte e nos encanta. Nós vemos a beleza da vida criada para a eternidade, para um amor eterno, para um amor sem fim. Porém, ela é belíssima, ela atrai, ela encanta, ela é doce, mais doce que o mel. E como diz o Salmo aqui também, ela é mais importante do que ouro, que milhões de ouro e prata. É a palavra de Deus, é a riqueza da nossa vida. É a palavra de Deus que testemunha a nossa história, a nossa vida, o nosso futuro. É a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Mas chegando no estômago, ela é amarga. Será amargo no estômago, mas na boca é doce. Comeu o livrinho, doce como mel na boca, mas quando engoliu o estômago tornou-se amargo. Então deves profetizar ainda contra povos e nações, línguas e reis. Ainda tem a profetizar. Por que é amargo no estômago? Porque na hora de pôr em prática aquilo que a palavra ensina, não é fácil, ela cria divisão, ela cria ódio, porque ela vai contra a injustiça, ela vai contra os poderosos, os prepotentes, os que mentem, os que fazem guerras, os que ganham lucro com armas, os que ganham lucro com tráfico de pessoas, os que exploram, os que querem a escravidão, contra os racistas, ela vai contra, e aí vem as consequências, ela é amarga. Pôr em prática não é fácil, não é fácil. É isso que está dizendo, tanto a leitura do Apocalipse, como o Salmo, que diz: como é doce ao paladar vossa palavra ao Senhor. E aqui Jesus mostra que, de fato, essa palavra, ela que deveria ser anunciada na casa de Deus, no templo, em Jerusalém, ela encontra um bando de ladrões lá dentro. E hoje em dia, quantos bandos de ladrões dominam religiões que se multiplicam e que tiram o leite da boca das crianças, em nome de Deus, que justificam ódio em nome de Deus, que justificam racismo em nome de Deus, são ladrões
assassinos, mentirosos, o diabo é pai da mentira e assassino, diz a Sagrada Escritura. Então ele entrou lá e fez o chicote, expulsou essa turma de lá dentro, fizeram da casa do meu pai, que é a casa do amor, do perdão, da misericórdia, da salvação, um covil de ladrões, porque a religião serve para explorar as pessoas mais simples, os espertos que roubam os pobres. Então pegou o chicote ali. As basílicas são um testemunho dos apóstolos. Os apóstolos pregaram, evangelizaram na cidade de Roma. Então nós sabemos que Jerusalém rejeitou a Jesus quando veio, e vai dizer claramente, isso vai dizer, por que esse povo não reconheceu os caminhos que a levavam para a paz, que é Jesus, rejeitaram Jesus, e o mundo vai para guerras, discórdias. Vejam o mundo de hoje, guerras, ódio dentro da família, ódio, briga, rivalidades que não terminam mais, alimentados pela mídia. Por quê? Porque não se segue Jesus. Jesus é rejeitado. A religião cristã, o evangelho, é jogado no lixo. E a sociedade cada vez pior, cada vez mais guerras, cada vez mais discórdias. Tudo isso vai acontecendo. Jesus disse, rejeitou a cidade. Então, Jesus ataca o comércio que estavam fazendo na casa de Deus. E a religião era a base para explorar o povo. A Basílica de São Pedro e São Paulo, elas são uma memória de dois gigantes do Evangelho, que é Pedro e Paulo, evangelizaram a capital do mundo naquela época, que era Roma. E eles estão ligados, então, na história. A Basílica de São Pedro, a primeira foi construída no século IV, anos 300, por Constantino. Essa basílica, ela foi construída sobre o túmulo de Pedro. Quando a gente olha as missas do Papa, tem aquele baldaquino, aquelas 4 colunas, elas estão exatamente em cima do túmulo de Pedro. Se a gente vai ali na frente, olha ali embaixo, tem uma arca, e dentro daquela arca estão os ossos de Pedro. A basílica é construída, a primeira construída por Constantino, no século IV, ela foi demolida no século XVI, porque ela ameaçava cair. Mas durou mais de 1000 anos, aquela basílica. E aí foi construída a atual, mais esplêndida, em Urbano VIII, em 18 de novembro de 1626. Então ela foi destruída no século XVI, 1500 e não sei quanto, 1600, século XVII, ela foi consagrada pelo Papa Urbano VIII, 18 de novembro. E a Basílica de São Paulo, aquela fora dos muros, também foi construída no século IV. Em 1823, século XIX, um ano depois da independência, entre aspas, do Brasil, pegou fogo, não sobrou nada daquela basílica. E então, quer dizer, sobrou algumas partes. Pio IX, depois de muitos anos, ele reconsagrou a Basílica 10 de dezembro de 1854. Essa data da consagração da Basílica de São Paulo, fora dos muros, ela é interessante porque 10 de dezembro de 54 foi o dia que o Papa Pio IX proclamou o dogma da Imaculada Conceição, 1854. E então está ligado com a Conceição, a Imaculada Conceição da Mãe de Deus, naquele dia. Mas ambas as basílicas são celebradas na liturgia no dia 18, que é a Basílica de São Pedro, que é naturalmente a mais importante, a coluna Pedro, o chefe da igreja, hoje é Francisco, no lugar de Pedro. Vamos agradecer a Deus que nos deu a fé, que nos deu uma igreja sólida, nos deu o Evangelho, nos deu inteligência para discernir quem fala a verdade, quem fala a mentira, o que é certo, o que é errado. Nem tudo que se chama de religião é coisa boa. As religiões promovem guerras, mortes, assassinatos. Jesus foi posto na cruz pela religião do tempo dele.
e com a mão do Estado do Império Romano que estava lá, claro. Mas a religião, nem tudo que é religião é boa, serve para explorar. E nos deu o discernimento e a graça de termos um Papa. Como dizia Dante Alighieri, num poema, na Divina Comédia, ele diz: vocês têm o Antigo e o Novo Testamento, a palavra de Deus. Um pastor supremo que vos guia, o Papa. E isto baste per il vostro salvamento. Isso te basta para a vossa salvação. A Igreja verdadeira de Cristo, o Evangelho. Façamos o nosso ofertório.